Nessa live SOS emergencial, não muito planejada, mas de todo coração, quero pedir licença aqui a todos os mestres, guardiões da música, do passado, do presente, do futuro, a Deus e a Jurema Sagrada, a toda a espiritualidade que guarda a musicalidade, para vir conversar aqui com vocês sobre um tema muito importante. Ontem foi publicado uma notícia sobre o uso da música Expresso 2222, de composição e autoria de Gilberto Gil. E a gente vai fazer essa live para compartilhar aqui com vocês alguns aprendizados e algumas informações muito importantes para a gente refletir. A gente falar de temas que são muito importantes, que vai tocar fundamentalmente na importância social da música, tá? Então vamos lá, vou me apresentando enquanto a live vai esquentando aqui. DJ Low tá na casa, DJ residente do Psicologia do Artista, do programa Psicologia da Música, e várias coisas incríveis que a gente vai estar fazendo aí pra frente juntos, com muita música e saúde pra mente, corpo e espírito sempre. Então vamos lá, você está então na live do Psicologia da Música, Psicologia Social da Música. Então, quando a gente está falando de psicologia social, eu vou me apresentar para vocês checarem as fontes. Muito importante a gente ter serenidade para saber de onde está vindo a informação que a gente está recebendo. Então, eu sou Adriana, sou formada em psicologia há mais de 20 anos pela Universidade Federal Fluminense, e na Faculdade de Psicologia a gente tem uma linha de pesquisa que é o estudo da psicologia social. E a gente estuda fundamentalmente como há princípios, valores, formas de aprendizado, de comportamentos sociais, do gosto social, de escolhas sociais, como que o coletivo funciona, né, por mecanismos, às vezes, né, de manipulação, né, ou às vezes de transformação. Então, cabe a gente se entender aí nesse organismo vivo. Então, a psicologia social da música especificamente, ela surge aí dentro desses programas. Seja bem-vinda, Raquel. A psicologia da música, social da música, surge justamente nessa importância que tem a gente estudar, que é isso que afeta nós coletivamente, né? Quais as nossas escolhas individuais, o que a gente gosta de ouvir, de cantar, e que associamos a essa energia que a música traz, né? Então, além de formada em psicologia, eu faço parte de comunidades tradicionais, estudo a relação entre cultura e saúde, entre a arte e a saúde, integralmente, física, mental e espiritual. Então, na nossa mente coletiva, que é o que a gente vai debater aqui hoje, a gente vai, então, falar desse uso de um trecho da música de Gilberto Gil numa campanha de marketing eleitoral, marketing digital eleitoral, que está acontecendo. Recentemente, essa notícia foi divulgada. Então, esse é o motivo da gente estar chamando para essa reflexão, né? E outras que virão muitas outras reflexões por aí. Então é uma honra a gente estar podendo falar aqui junto com o que é fazer música, né? O que é essa musicalidade que a gente vai estar debatendo aqui, tá? Esse disparador que foi o uso da música de Gilberto Gil com a questão dos direitos autorais, né, que estaria liberado. Então usaram trechos de uma música dentro de um curto período, um período de 30 segundos, se eu não me engano, né? Isso, 30 segundos você pode usar
a música, né, de qualquer artista, teoricamente. O que a gente vai debater aqui é o que está envolvido nessa questão de ser compositor e o que é isso, né, de direitos sobre a composição de alguém. Então, ouvir os artistas tem sido um trabalho extremamente importante, porque a gente vai trilhando então um aprendizado de que uma obra, uma composição, uma melodia, uma canção, qualquer obra de arte, mas quando a gente está falando mais de música, né, mas qualquer obra de arte vai chamar a gente a pensar que existe toda uma vida para que aquela criação existe um criador. Então, direitos humanos e direitos autorais, quando a gente está falando de música, poderia ser aqui uma dica dessa live. E for chegando depois os juristas que vão estar envolvidos nessa questão, o próprio compositor Gilberto Gil e os políticos que estão usando, né, e o pessoal do marketing político, né, que está se apropriando aí, né, da composição de Gilberto Gil. Independente de qual que é o segmento político-partidário de cada um, é bom a gente lembrar de algumas coisas, né? O poder de uma música, o poder que é usado pelas artes por variadas formas aí de controle social ou de propaganda social, é algo que merece a nossa atenção. Por isso essa live, né? O que vem junto do direito autoral especificamente, ou de uma licença de uma obra artística, né? Então, também para os marqueteiros de plantão, para os artistas, compositores e para o pessoal que trabalha com as questões políticas e sociais que envolvem o fazer arte, o fazer música, essa live é para a gente bater um papo, né? Então, é importante a gente lembrar que o artista ele tem uma história, né? Todo artista ele tem uma história, toda pessoa tem uma história, todo político também tem uma história. E todo marqueteiro também tem, e todos nós temos uma história, né? Então vou falar um pouco da história de Gilberto Gil para quem não conhece, né? Então o Gilberto Gil é de uma comunidade tradicional, então peço a sua bênção, a sua licença para poder falar de toda uma trajetória desse artista e dessa pessoa incrível, incrível. Gilberto Gil esteve ocupando um lugar no Ministério da Cultura há alguns anos atrás, onde foi lançado o programa Cultura Viva, um programa político que tinha o princípio do DOIM, da cultura chamada oriental, de estimular pontos de cultura como pontos nevrálgicos, como pontos importantes de efervescência da identidade, na pluralidade cultural que é este país. Então, a memória social desse país fala de outras coisas muito diferentes, né? De reconhecimento dos mestres, mestras, de benzedeiras, rezadeiras, de jongueiros, capoeiristas, de uma série de fazedores da cultura popular, tradicional, ancestral desse país, que foi estimulada pelo programa Cultura Viva. Dentro dele, né, Gilberto Gil, com a sua equipe, conseguiu conectar com a pedagogia griot, onde nós tivemos a grande honra de podermos inserir num edital público e pleitearmos a questão do reconhecimento da importância da musicalidade espiritual, sagrada, ancestral dos povos de terreiro, e na relação com as plantas. Então a gente teve uma inserção aí diretamente com a pedagogia griot, que eram pontos de cultura nessa relação, né? Ou comunidades informais que tinham a musicalidade como algo extremamente importante, extremamente valioso e valoroso nas suas expressões artísticas e culturais. E Gilberto Gil e sua equipe, quando no governo, na governança maior dentro do Estado do Ministério da Cultura, estimulou
né, com financiamentos, inclusive financeiros, né, financiamentos de dinheiro, prêmios, editais, publicações, encontros, passagens, enfim, uma série de estímulos desses pontos de cultura pelo Brasil afora, né, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, a gente estava ali se reconhecendo enquanto fazedores de cultura e sendo valorizados por uma política revolucionária, né? Uma política que trouxe essas esperanças e esses valores, né? Então está falando de um cantor, compositor e artista que tem uma trajetória de reconhecer outros artistas politicamente. Então, quando a gente recebe essa notícia de, opa, estão utilizando a música do Gil para questões de liberação de direitos autorais para a campanha de marketing político eleitoral nestas eleições que estamos no ano de 2022 aqui no Brasil, a coisa foi um pouco assustadora e avassaladora e nos convida e nos convoca a todos nós, fazedores de arte e cultura, de comunidades tradicionais ou não, de neocomunidades, universidades, em geral, a gente debater qual é essa importância, né? Quando os chamados showmícios foram proibidos, né? Essa questão de cachês pagos aos artistas para cantarem suas músicas e serem utilizados em campanhas eleitorais, né? Foi abolida essa forma aí de utilização. A gente teve ali, sim, um entendimento de como que muitas bandas, grupos musicais estavam sendo utilizados ali, né, para um esquema maior e que envolvia muitas questões, inclusive a escolha que as pessoas fazem, né, como as pessoas escolhem. Então, de repente, associar uma escolha de um voto que vai gerenciar várias coisas nas cidades, nos estados e no Brasil inteiro, por gostar ou não daquele artista, né? Porque o artista cantou a música no show para tal pessoa. Então, são questões muito sérias que a gente mereceria a nossa atenção, toda a nossa atenção, cuidado, carinho, de ouvir e entender e perceber o que é isso. Porque quando a gente está usando um artista, pelo menos nós aqui na Psicologia do Artista, Psicologia da Música, nos trabalhos da Pedagogia Griot, que foi reconhecida a ação Griot Nacional dentro do programa Cultura Viva, né, que continua pulsando ainda, né, cirandeiros foram reconhecidos, tiveram seus trabalhos amplificados, pessoal do Cavalo Marinho, do Nordeste, do Sudeste, enfim, muitas coisas incríveis, né? Então, assim, e que o Gilberto Gil teve aí uma contribuição fantástica, né? Então, o que é isso da gente, né? Como é que a gente vai debater, então, a questão dos direitos que é feito por uma justiça, né, mais embranquecida, com a música preta, que princípios e valores estão aí sendo colocados, né? Que branquitude e pretude é essa que a gente vai encontrar nessas relações aí que envolvem o direito jurídico, o direito no marketing digital e uma série de coisas, né? Porque estamos falando, sim, de canções, de composições, mas que vão sendo utilizadas assim como o nazismo utilizou a arte, né? A gente deixou até como sugestão aqui no nosso perfil essa relação de apropriação que pode ser feita, né? Então, será que o uso, né? Vamos lançar aqui algumas reflexões. Será que esse uso da música do Gilberto Gil não infringe o direito humano da história vivencial deste autor, da sua vida inteira dedicada a estimular esses pontos de cultura no Brasil, na memória afetiva de um país inteiro, quiçá no mundo, né? Porque muitos e muitos artistas conseguiram galgar relações internacionais porque foram estimulados por esses pontos de cultura, né? Então,
como que a gente vai desvincular essas coisas ou vincular essas coisas? Porque elas estão vinculadas, né? Estão sendo vinculadas, né? Então, se a gente for falar desses legados que a música afro-brasileira vai deixando nas nossas vidas, e toda a cultura afro-brasileira, ela é gigantesca, ela é enorme, né? E isso, querendo ou não, nos constitui, né? Nos constitui como sociedade, né? A pedagogia griot, que eu posso falar mais aproximadamente, ela é extremamente importante porque ela nos convida a esse lugar de nos reconhecermos numa proposta de educação e cultura, de contextos culturais reunidos, né? E que nada em nada combinam, dialogam com extermínios, com faltas de respeitos variados, né? Principalmente aos indígenas, aos irmãos africanos, ao legado dos povos antigos que constituíram e continuam ainda resistindo bravamente a várias misérias, a várias formas de escassez que estão sendo colocadas, né, nessa dinâmica em que vivemos na atualidade, né? Então, existe uma diferença também que é muito importante a gente poder conversarmos ao longo desses vários encontros que a gente vai tendo por aqui, né? E com os artistas, e com os terapeutas, e com todos que queiram dialogar, né? Que é essa diferença entre a música ser manipulada pelos direitos, quem é que faz essas leis, como é que socialmente a gente está vivenciando esse respeito à arte e aos artistas, é a história desses artistas, né? Quando a gente cita uma musicalidade, uma referência musical, músico, né? Que legado, que importância ele tem, o que ele está cantando, o que ele está dizendo, o que ele está falando, né? O que ele está envolvendo, qual é o diferencial da música, né? O diferencial da história e da música e da vida do Gil é muito esse comprometimento com as matrizes afro-brasileiras no nosso país, né? Isso, mas tentar manipular isto, né, é tentar utilizar para outros fins eleitorais, por exemplo, toda uma história, né? Toda uma história de vida que está posta numa canção também, né? Porque a canção é uma criação daquele que está criando ali, né? Isso é diferente da gente manifestar a realidade. Então o Gil teve as oportunidades de manifestar, né? Me veio agora a música Manifesto, que o Lucas toca, o DJ Vintage Culture, que o Lou apresentou pra gente. A gente fez um papo um pouco utilizando essa música. Então tem a diferença aí, né, entre o que eu estou manifestando, o que eu estou manipulando, né? Então será que os marqueteiros políticos são grandes manipuladores sociais que, né, vão encontrar formas e jeitos de utilizar essas expressões artísticas, né? Então, assim, quando a gente está nesse debate aqui, né, extremamente importante, né, a gente está aqui conversando sobre, ok, existe um direito privado, existe um direito sobre como as músicas circulam, quem compra, quem vende, mas estamos sendo convidados a pensar que existe um direito humano, racial, étnico-racial e todas essas questões que foram sendo colocadas ao longo dessa construção da realidade brasileira, da vivência entre nós brasileiros, né? Então, eu queria falar um pouco disso, né? Salientar o quanto é importante a gente lembrar das histórias que são construídas ou destruídas na musicalidade, né? Ou utilizando a música e as artes para tais fins, outros, né, que não aqueles que compõem. Então isso dá uma longa discussão, né, que vai desde
Será que estamos... Deixa eu ajeitar que tá caindo um pouco essa questão, né? Será que estamos aí, né, fisgados por essa dinâmica do uso, né? Do uso e do marketing digital, né? Que está preso a essa dinâmica, né? Então, lembrar, né? Nisso, né, no debate dos direitos, né? Todos eles, né? O que é o direito? O que é o justo? O que é essa justiça no âmbito, né, daquele que vai ser o compositor de uma obra artística, né? Então, no campo da literatura, por exemplo, né, os leitores vão se apropriar de uma história, de uma poética, da forma que lhes convém, né? O que a gente está chamando a atenção é entre como a gente se apropria de uma obra e a criação do artista. Isso pode ser manipulado ali, né? A forma como você vai gostar de uma canção, em que momentos você vai ouvir, de que forma você vai escutar, né? E isso pode falar de um você que é coletivo, né? De um uso coletivo da música. Então, se a gente pode pegar, por exemplo, a música, ela reúne, aí lembrando lá do showmícios, né? Showmícios é ótimo, do showmício, né? Diante, a música, ela reúne muita gente, né? Então, como uma estratégia de marketing político, ela seria incrível porque ela junta muitas pessoas, né? O que a gente está chamando a atenção aqui é qual a finalidade de se reunir as pessoas, em torno de quais ideais, quais princípios, de quais valores, né? Eu tô apenas escutando uma canção porque eu gosto, e esse gosto, ele não é político, ele não é ético, ele é transformador, reprodutor de alguma coisa, né? Então, esse o que é justo, né? O que é essa justiça do fazer artístico, do apropriar-se, né? Porque aí eu tenho uma relação eu pego para mim aquilo que não é meu. Então, nessa live, muito com certeza, né? A gente está aqui ouvindo várias canções de Gil, e nesses temas de direitos digitais, por exemplo, circulação, né? De pagar isto, aquilo. O que estamos fazendo aqui, por exemplo, é para fins educacionais reflexivos, né? Não nos importa quais nomes serão eleitos ou não, né? Mas apontar que existem formas de utilização da mente coletiva, né? De nos percebermos enquanto unidade, né? Que o ar que eu respiro, que a escolha que eu faço, que as coisas que eu tenho ou não, elas fazem parte de algo muito maior, né? Tá? E a pandemia foi ensinando pra gente, assim, o quanto estamos conectados. Por mais desconectadas que as pessoas tenham passado a vivenciar algumas experiências que o ensinamento da pandemia pôde nos trazer, né? Então, assim, com certeza, reportar toda a equipe dos compositores é importante. Saber a história dessas composições é importante. Uma composição não é uma composição sem a história, né? Usado para uma propaganda de bolsas, ou para uma novela, ou para uma campanha política, é fundamental que os artistas, né, e todos que compõem uma equipe de apoio aos artistas, né, e compositores, possam trazer para suas reflexões aquilo que atravessa, né, esses usos que não estão mais no controle daquele momento que foi feita a composição, né? E eu, por exemplo, vou trabalhando com muitas questões de músicas que eu posso ter uma leitura totalmente mais terapêutica dessas canções, né? Então vou pegando frases de autoconhecimento, mas são escolhidos de acordo com princípios educacionais e de saúde e etc, né? Para auxiliar pessoas. O que às vezes acontece é isso, às vezes músicas e artes e artistas são utilizados por estratégias de marketing
às vezes pagam com longos cachês, não que seja o caso, que trouxe à tona essa primeira live, para fazerem uma espécie de propaganda manipulatória no sentido de consumir uma ideia. Aquela ideia vai sendo consumida por um grande número de pessoas e a música ela vai chegando nesse grande número de pessoas. Ela vai contaminando aí, né, os ouvidos, as cabeças, as intenções, né? Essas formas de contaminação podem ser muito bem orquestradas ou manipuladas por equipes de marketing, equipes de assessorias políticas, né, de comunicação, né? Então a música como uma grande forma de comunicação, né? E ela não comunica apenas tons, melodias, ritmos, né, instrumentos. Ela está também comunicando toda uma mensagem que existe associada, né? Então, assim, é uma música de sofrência associada a temas mais ligados aos sofrimentos e essas questões, tá? Então, assim, queria chamar a atenção e entrar nesse debate com vocês, que vai ficar aqui, né? Vai ficar gravado aqui para vocês, assim, espero, né? E salientar e destacar esse tema, né? De que, assim, toda música, toda composição, ela vai guardando para nós, né, formas extremamente importantes, né, de que saberes estão associados a elas, que práticas, né, o que está sendo feito, né, de que formas estão sendo utilizadas, né. Infelizmente, na nossa sociedade atual, aqui pelo menos aqui no Brasil, muitas coisas têm sido utilizadas, inclusive musicalmente, né, por questões de fundos financeiros, e os princípios e valores éticos, né, filosóficos, de ensinamentos e aprendizados, a gente vai perdendo, né, ao longo dessa priorização, né, do valor mais mercadológico financeiro especificamente, né? A psicologia social da música vai falar dessa importância, que é uma importância de que há princípios e valores agregados, inclusive separar o que se gosta ou não de ouvir, o que se gosta ou não de sentir, viver, perceber, né? E associar uma ritmicidade que tem uma ligação com todo um trabalho artístico, com todo um trabalho de composição, de uma longa caminhada, né, de outras escolhas, é algo muito quase que contraditório, né, com os princípios e valores que são postos de uma outra forma, bem diferenciados da história e trajetória de Gilberto Gil, por exemplo, né, que é o compositor dessa canção. Então, ficam esses debates, né, essas reflexões para a gente ir pensando aqui conjuntamente de qual que essas formas de disparar o gosto, essas formas de disparos psicológicos, mentais, afetivos, né, em que claramente as perspectivas que envolvem a espiritualidade da música, dos ensinamentos, vão sendo deixados aí, né, muitas das vezes afastados dessa dinâmica do fazer música, né. Não é só fazer um ritmo, um som. O próprio fazedor já nos conta, já nos fala na psicologia do artista, na psicologia da música, de que é uma história, um momento para aquela criação acontecer, né. Imagina para aqueles que estão querendo utilizar uma determinada criação, seja para qual finalidade for. É uma questão de ressonância, é uma questão de... é compatível com a energia. Eu acionar os anguleiros, eu acionar a ancestralidade africana, né? Eu respeito essa ancestralidade, eu trago essa prática, mesmo que seja política partidária, na minha vivência, naquilo que eu faço. Então por que eu vou utilizar algo que é completamente disparo e contrário ao que eu realizo hoje, né? E isso
como é que a gente vai trabalhando esses temas, né? Eu espero que essas reflexões possam ser reflexões disparadoras. Em breve a gente vai estar fazendo conteúdos informativos, também alguns cursos sobre esse tema, que é extremamente importante para a formação do músico, né? Entender que existe e de todo artista, que existe uma importância social aí associada, né? Que quando a arte é colocada no mundo, ela vai criando aí, ela vai caminhando aí, né? Então que a gente possa aprender a construção desse respeito em todas as áreas, né? Em todas as profissões, né? Juristas, pessoal do marketing, pessoal da música e da arte, os terapeutas, né? O público, né? E é também um chamamento, né, para nós, comunidades que participamos do programa Cultura Viva, de todos os programas em que a gente se via reconhecido enquanto comunicação do expressão do fazer artístico com os gestores culturais desse país, em várias instâncias municipais, estaduais, federais, né, no sentido de que eu deixo aqui como uma reflexão a sabedoria popular muito preciosa pra gente, que é a questão de que não é, para falar dos mestres capoeiristas, né, de que não é a cultura que depende da política, é a política que depende da cultura nesse sentido, né? Como fazer, seja a política partidária ou a política mais amplificada, né? De projetos políticos mais amplificados aí, né? De que são os fazedores de cultura que movimentam a vida, que movimentam, então, pensar filmes sem música, sem arte, sem figurinos, né? Todas as peças de marketing, todas as peças de comunicação, elas têm linguagens artísticas associadas ali, né? Então, qual é a importância e o valor do nosso trabalho, do trabalho daquele que cria, daquele que entrega, que vende, que comercializa, né? Sem criar estigmas de negatividade com esses temas, né? Porque estamos vivendo numa sociedade capitalista, estamos vivendo num determinado regime, ele nos convida a aprender a essas transformações, né? E ao que fazermos diante dessas questões que são colocadas para nós enquanto coletivos, né? O preço do alimento que pagamos, né? O preço não só financeiro, mas de saúde, de vida, né? Então, o valor de uma obra de arte, de uma canção, de um quadro, de um filme, seja lá do que for, né? Então, se a gente entender que sem a expressão cultural não há carnaval, não há aqueles que vão utilizar, né, do fazer artístico para outros fins, né? Que a gente possa, então, ali aprender, né, que existe, sim, grande valor em todo o fazer artístico, né? E ele não é pouco, porque ao longo da história a gente vai vendo que esses usos, né, essas formas de apropriação envolvendo recursos financeiros ou não, elas acontecem e sempre aconteceram na nossa história desde longas datas, né? E que talvez esteja querendo chamar nossa atenção para isso, né? Como é que a gente vai fazer essa retomada da valoração em todos os sentidos, do financeiro ao direito autoral, né, ao direito humano, ao direito do compositor e daquele que está criando arte, um evento, um festival, qualquer expressão cultural, né? Existe uma história, existe um propósito ali, ou deveríamos estar aí refletindo sobre quais os propósitos do fazer artístico que a gente tem vivenciado, a gente tem investido não só financeiramente, mas energias, né? E tudo o que fazemos para ser coletivizado, né? Então, meus queridos, Raquel e Rap Regional do Paraná, que entrou aqui na live ao vivo,
Fiquem super à vontade para a gente bater um papo, sejam muito bem-vindos. Quem vai chegar depois nessa live SOS, né? Sentimos esse chamado de entendermos, né, e de refletirmos sobre essas nuances aí, né, do que é a arte, a cultura, de como ela vai sendo utilizada, e no caso em questão, a utilização da música do Gilberto Gil, Expresso 222, né, para a campanha política, para uma outra perspectiva com outros valores muito diferentes da trajetória do compositor, né? Então, acho que deixa esse primeiro legado aqui para a gente refletir se direitos autorais e direitos humanos, né, não deveriam estar conversando, principalmente agora em que a equipe de Gilberto Gil está organizando uma ação jurídica para debater se é direito autoral ou não desse artista, o uso para fins eleitorais em campanhas, né, de oposições declaradas, né, e as oposições vão convidar a gente a refletir e a aprender, né, sobre essas coisas, né, que a oposição não precisa se dar num conflito da raiva nem da ira, mas que são propostas, perspectivas e ações e atitudes diferenciadas, né? Então, usar a arte e a música para ir justificando ações que não têm a ver com, não ressoam com a trajetória daquele artista, né? É bastante complicado, né? Vai ser muito bom eu poder ouvir vocês depois, porque a psicologia social da música e a importância social da música, ela é social, ela é coletiva, ela é nossa, ela é de todos nós, né? Nós cidadãos, nós fazedores de arte ou não, de musicalidades, de eventos, estudiosos, enfim, todos nós. E principalmente nós, comunidades tradicionais, né, do Brasil, estamos aí desde sempre numa grande luta, né, pelo reconhecimento dos nossos valores, da nossa importância para a constituição da diversidade social e cultural do nosso país, né? Então, que a ação seja jurídica, seja humana, justa, né, na justiça maior, que envolve toda essa dinâmica, né, de valores espirituais, inclusive, que estão agregados ao historial, né? Gil, ele tem uma ligação muito forte com as comunidades tradicionais afro-brasileiras, né? É um iniciado, mais uma vez, a bênção, é uma pessoa da extrema importância dentro dos axés, né, das comunidades terreiro, né, toda a musicalidade que vem dos tambores, dessa ritmicidade, né, do Nordeste, da Bahia, e de todos a mistura de povos incríveis, de sons incríveis, né? Então, que a gente consiga, todos juntos, né, todos que participaram também de ações muito incríveis, enquanto Gilberto Gil estava no Ministro da Cultura, no programa Cultura Viva, que a gente possa, então, poder aprender e poder ir junto nesses debates que são tão importantes, tão especiais para nossa vivência aqui, como artistas, né, como fazedores de cultura e arte, tá bom? Eu deixo um beijo grande a todos vocês, fiquem à vontade, super à vontade para depois enviarem perguntas, sugestões, opiniões, enfim, vai ser uma honra poder ouvir e aprender, né, porque a psicologia social fala dessa importância do que nos atravessa a todos nós, né? Então, o mesmo ar que respiramos, compartilhamos. Muitas músicas que ouvimos são músicas vivenciadas por muitas e muitas pessoas.